Paz do Senhor Jesus, sou o pastor Eduardo, estou com você aqui no nosso módulo de teologia. Nós estamos falando a respeito da história da igreja. No último vídeo, nós falamos a respeito de Lutero e ali iniciada de uma maneira mais formal a reforma da igreja, tá bom? A gente vai continuar falando aí a respeito de outros movimentos na ocasião e posterior àquela época, e assim a gente vai caminhando por este módulo que é bem interessante e bem necessário a nossa compreensão do que é a Igreja do Senhor e a história da Igreja enquanto aqui na Terra, tá bom? Falo enquanto aqui na Terra, porque a Bíblia fala que um dia nós encontraremos com o Senhor nos ares, significa que a igreja será um dia arrebatada. E esta palavra arrebatada significa uma saída de maneira brusca, por isso a Bíblia fala que será no piscar de olhos, tá? Vou estar lendo algumas coisas para vocês a respeito de algumas lideranças e assim movimentos na época para que a gente vá caminhando numa linha de tempo até chegar na atualidade, tá? Juntamente com Lutero, surgiu também aí o Urico, tá? Zwinglio, nasceu em Indaus, um povoado no leste da Suíça. Diferente de Lutero, Zwinglio não teve nenhuma experiência religiosa na sua mocidade. Ele tornou-se sacerdote somente por haver na sua família outros clérigos. Entretanto, depois de uma enfermidade de sua vida religiosa, aliás, fortaleceu, começou a pregar ousadamente as suas crenças evangélicas e em um livro publicado em 1522 anunciou abertamente seu afastamento da Igreja Católica Romana. Zwinglio defendia o sacerdócio dos cristãos, a salvação pela fé, a autoridade da Bíblia, acima da autoridade da Igreja Papal. Atacou o primado do Papa, a missa e o celibato do clero. Só para que se entenda, a missa não é um culto, tá? Um culto, ele é feito a Deus. A própria missa já é uma maneira de se cultuar aquilo que está ocorrendo ali. Eu quero falar isso aí com muito respeito, tá? Às pessoas, aos católicos, porém a gente tem que separar que, inclusive aqui, os vídeos, quando eu acho oportuno, eu também comento acerca daquilo que acontece no meio evangélico, tá? Porque o nosso intuito é de tudo estar de volta para aqueles que saíram da palavra e aqueles que estão na palavra que se mantenham na palavra, tá bom? Então esse é o nosso intuito, não só uma aula histórica, mas uma aula visando aí o seu alimento espiritual, tá? Então, aí no caso da igreja romana, você percebe que a autoridade papal, não dando liberdade, não deixando que as pessoas assim estudassem as escrituras como ela é, teve bastante progresso e avanço de pessoas, inclusive como Lutero, que traduziu para o alemão, e ali o povo pôde então estar se deleitando nas escrituras sagradas como ela é, assim como a Bíblia é. E é isso que é o correto, tá? A intimidade de cada um de nós, lendo as escrituras sagradas. Hoje, no dia atual, você pode ler bons livros, infelizmente nem todos são bons, mas que você tenha cuidado de observar os textos bíblicos, sabedor que a Bíblia existem versões, tá? E essas versões, elas vão ter uma transliteração, elas vão ter uma tradução, e você tem que ter cuidado por isso. Você que já faz o curso, isso aí você tem aprendido durante o curso. Você que não faz o curso, porque esse vídeo está livre no YouTube,
faça um curso para que você receba a forma correta de se estudar as Escrituras. E uma delas é averiguando o que o texto original diz, tá bom? Porque existem as traduções e as transliterações. E muitas vezes a pessoa cai no achismo. E nem todo achismo é testificado pelo Espírito Santo, tá? Tem coisas que são nossas, erros, que a gente muitas vezes coloca na conta do Senhor, viu? Então vamos lá. Zwinglio, então ele também começou a observar e pregar as suas crenças. Nessa reforma, procurou unir os dois grupos, tal de Lutero e o de Zwinglio, porém eles discordaram na questão da ceia. Então vamos lá, a visão de Lutero pensava que ao lado do pão e do vinho na ceia estavam presentes o corpo e o sangue de Jesus, de forma literal, tá? Ou seja, o pão não deixava de ser o pão, contudo trazia em si a presença do corpo de Jesus. Então aí a visão de Lutero, que o pão ali na ceia, ele carregava em si o próprio corpo de Cristo, uma materialização. E no sangue, o sangue também ali materializando o sangue de Jesus. Já Zwinglio, nomezinho um pouco complicado de se dizer, tá? Sustentava que a ceia do Senhor era apenas um memorial da morte do Senhor e que sua presença é unicamente espiritual. Aí eu quero falar um ponto interessante para vocês no nosso aprendizado, tá? Lutero foi um grande homem usado por Deus na questão da reforma protestante, mas nem tudo pode se concordar com Lutero se assim você não queira. As nossas discordâncias não podem ser no aspecto daquilo que seja primordial das Escrituras Sagradas e o uso que nós assim o fazemos dela, tá? Que são, por exemplo, crer no nosso Deus amado, nosso Pai Celestial, crer na salvação através e tão somente por Jesus, porque a Bíblia não dá uma outra margem de interpretação para isso, tá bom? Crer no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, porque a Bíblia diz, há algumas seitas que acreditam que o Espírito Santo é uma força. Força não se entristece, tá, querido? Força não tem sentimentos. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo ele pode se entristecer. Força também não fala, e o Espírito Santo fala, viu? Então, são situações que não podem ter divergência. A autoridade bíblica, nenhum outro livro, nenhum outro ser humano vá colocar, mesmo que tenha muita intimidade com Deus, a sua autoridade igualando as Escrituras Sagradas, que é o que ocorre, inclusive, nos dias atuais hoje, com a questão do Papa. Se o Papa falar algo hoje diferente das Escrituras, na Igreja Romana terá o mesmo peso das Escrituras Sagradas, como assim também ocorre nas seitas. Igreja evangélica, que são muitas igrejas, são muitas denominações. Se houver um pastor que coloca a sua palavra no mesmo peso das Escrituras Sagradas, está indo contra a Bíblia, tá? Está indo contra as Escrituras. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas pessoas, graças ao bom Deus, são usadas por Deus. Mas não é porque são usadas por Deus que a sua palavra de A a Z vai ser infalível, tá? Estamos explicando aqui a Bíblia como ela é, e a vida espiritual, ok? Então aqui, ó, teve uma divisão entre Lutero e Zwinglio, justamente no que se refere à questão da ceia, tá? Zwinglio caiu morto numa batalha entre católicos e romanos, guerra mesmo, viu? 1531. A gente vai falar agora de Calvino, nasceu em Novon, na Picárdia, na França, em 1509, como e onde Calvino se tornou protestante não se sabe ao certo.
Sua mudança foi resultante das influências dos novos ensinos de Lutero e surgiu-se repentinamente, acompanhada de uma grande renovação de sua vida espiritual. Declarou-se protestante em 1533 e, ao fim do ano, acompanhado de outros protestantes, teve de fugir de Paris em virtude de uma inesperada e feroz perseguição. 1535 publicou a sua famosa Institutas, aceitas como a expressão acabada da teologia reformada. O nome de Calvino está intimamente ligado ao da cidade de Genebra, local onde levou a efeito suas ideias de uma sociedade totalmente dirigida segundo as leis eclesiásticas sadias. Calvino morreu em 1546 em Genebra. Ele foi um reformador internacional cujo trabalho influenciou os presbiterianos, reformados e puritanos. Queridos, eu sou um pastor assembleano, gosto de Calvino, gosto dos presbiterianos, leio inclusive livros de alguns pastores presbiterianos. A plataforma, inclusive online, eu indico o livro de pastor presbiteriano. Agora, como disse agora há pouco sobre Lutero, a mesma situação sobre Calvino. Você pode divergir de Calvino, como você pode divergir de outras linhas teológicas. Eu, por exemplo, procuro ter uma linha teológica hebraica, partindo do princípio de que a Bíblia fala em Romanos 3:2, não sou judeu, amo o povo do judaísmo, tá? Por isso eu estou agora ligando o judeu ao judaísmo, e amo o povo nascido em Israel, e o povo descendente da tribo de Judá também amo, porque aí são os judeus. Alguma aula nossa fala sobre essa diferença, tá? De judeu para hebreu, para israelita e assim vai. O que eu quero dizer para você? Percebo muitas pessoas defendendo a ferro e fogo uma linha teológica e muitas vezes perdem comunhão. Não perca comunhão, tá? Agora, aquilo que muitas vezes eu inclusive observo, de que não vá num entendimento teológico meu, eu vou lhe passar, tá bom? Agora, de forma acadêmica, temos que falar de algumas linhas teológicas, como falamos de Lutero, falamos de Zwingli, uma divergência pequena, sem nenhum problema. Agora, sobre Calvino, e aí surgem os calvinistas. Existem alguns pontos, particular meu, de discordância com os calvinistas, tá? Inclusive a respeito da predestinação. Eu não acredito numa predestinação no formato de que Deus escolheu predestinadamente pessoas para irem para o inferno e outras para irem para os céus. Não acredito nessa forma. Eu acredito numa predestinação coletiva, onde uma igreja será salva, um povo será salvo, haverá um remanescente. E como disse, sigo uma linha hebraica, porque a Bíblia está escrita no hebraico, e a mentalidade que foi levada de forma espiritual no Novo Testamento é uma mentalidade hebraica também, tá? Mesmo escrita em grego. Por quê? Você vai ver em vídeos futuros, em alguns vídeos nossos, que nós falamos a respeito, inclusive, do idioma hebraico, principalmente o antigo, que é uma ligação muito espiritual, significados, tá? E além disso daí, existe uma mentalidade, uma cultura que está ligado ao espiritual. Então, por exemplo, Cordeiro. João Batista viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro está ligado àquilo que foi instruído pelo próprio Deus no Velho Testamento. E se nós formos falar aqui culturalmente no Brasil ou outras regiões, Cordeiro. O que seria o Cordeiro na nossa cultura, senão aquela traga
pela cultura ali dada por Deus para o povo hebreu. Eu estou usando muito essa palavra hebreu para distinguir o judeu hoje, que está muito ligado à religião do judaísmo, tá? Que é uma religião. Então, estou falando muito a respeito do hebreu por conta disso, para ficar algo bem mais isento, tá? E a palavra hebreu, que inclusive significa atravessar para o outro lado, que para mim tem um sentido bem espiritual. Um dia todos nós iremos atravessar para o outro lado, que será a vida eterna, tá bom? Então eu falei aí sobre Calvino, vou falar no próximo vídeo, para não ficar aquele vídeo muito extenso, muito longo, de outros aí, líderes religiosos com as interpretações, tá bom? E você vai seguindo aí com a gente no canal, tá bom? Você não é inscrito, se inscreva no canal, para que você também depois receba mais vídeos que nós vamos iniciar a partir agora deste mês, vídeos falando aí de questões emocionais e a vida cristã, vida de casado, jovens e adolescentes, segredos espirituais da Bíblia. Então se inscreva no canal, você que não é inscrito, por isso muitos vídeos nossos, inclusive de aula, a gente está deixando livre para que as pessoas sejam alimentados com as palavras que nós temos ministrado e buscado no Senhor Deus cada uma destas palavras, tá bom? Mas mais lá na frente, essas aulas que estão aí liberadas, elas vão ficar restritas nas plataformas dos alunos, tá bom? Mas por enquanto a gente está colocando esses vídeos e muitas pessoas estão assistindo e eu glorifico ao Senhor Deus por isso, tá bom? Me ajude sempre em oração, sempre que você lembrar, para que eu continue buscando e recebendo da parte do Senhor Deus aquilo que venha da sua fonte. Então, por isso eu procuro estudar várias linhas teológicas e passado para você com transparência e tranquilidade aquilo que eu enxergo na Bíblia, nas Escrituras Sagradas e que tem base nela. Romanos 3:2. Deus deu a sua palavra aos judeus. E no caso aí não é o judaísmo, tá? É a mentalidade, é o idioma, é aquilo que Deus quer transferir. Então, segue aí conosco e você e eu teremos cada vez mais palavras vindas do trono de Deus. Deus te abençoe.